Amigos, conforme prometido, eu estou aqui para fazer a palestra sobre Nietzsche. O tema é o programa de Nietzsche. Eu tinha prometido vir aqui e entendeu fazer essa palestra que inicia o ciclo de palestras, minha atividade profissional de professor. Eu, como já expliquei sobejamente, não me coloco aqui como professor e não estou competindo com escola e universidade. Eu apenas procuro trocar ideias com vocês, ilustrá-los, no sentido de discutir certos temas que são recorrentes no pensamento, na história do pensamento e que eu, como pesquisador, investiguei e descobri inúmeras coisas eventualmente novas e também para ilustrar, quer dizer, trazer a ideia da ilustração como algo importante, embora não modelar. O intelectual, desde Platão, sempre se arrogou um objetivo de modelar pelo conhecimento a sociedade. Contudo, até do século XVIII, até a queda do Muro de Berlim, todas as propostas dos intelectuais resultaram em nada ou em algo muito pior, distorsivo. Nesse sentido, dos anos 90 para cá, há o que se chama o silêncio dos intelectuais, aqueles intelectuais que falaram, ficaram calados. E os novos, aqueles que procuram trazer algo de novo, já não têm essa preocupação de fazer uma atividade explicativa que modele o mundo segundo a sua vontade, a sua consciência, ou associado, o intelectual associado a determinados objetivos políticos, estatais e assim sucessivamente. É por isso que eu é por isso que eu é por isso que eu escolhi efetivamente Nietzsche e esse capítulo que está adiante aqui de mim e que eu deixei separado no meu site Wix. Eu deixei lá na aba de aulas e palestras, eu deixei um texto que eu vou ler hoje de Nietzsche. Eu tenho edições de Nietzsche aqui comigo e a edição que eu tenho aqui é a edição que eu leio aqui, que eu pretendo ler aqui com vocês, é a edição das edições de ouro, que acabou de cair aqui da minha mesa, eu vou ter que me levantar para mostrar. Mas eu encontrei outra que inclusive não é traduzida em prosa, mas em versos praticamente, que reproduz evidentemente da mesma forma o pensamento de Nietzsche. Eu escolhi esse capítulo do Novo Ídolo exatamente porque Nietzsche fala sobre os estados. Dentro desse espírito de fazer coisas, dar aulas e palestras, ou mais exatamente palestras sobre determinados temas da filosofia, eu quis passar a impressão que eu tive com relação a Nietzsche. Eu, como tendo formação marxista, eu sempre fui muito crítico de Nietzsche e achava o programa dele irrealizável, porque ele queria, evidentemente, indivíduos, perspectivas individuais completamente dissociadas do todo. Como ele falava frequentemente, a questão do rebanho, né? O homem que sai do rebanho e passa a viver a sua perspectiva, o transvalorador de valores. O Übermensch, que todos erradamente traduzem como super-homem, mas é o além do homem, aquele que não atende, não se submete aos critérios abstratos do todo, não se submete aos critérios da moralidade, não se submete aos critérios da abstração, não se submete senão a si mesmo e procura ser o mais livre possível. Eu permaneço crítico em relação a isso, permaneço bastante crítico em relação a esse problema,
e mantenho essa crítica, mas reconheço que diante do que a vida me mostrou, diante do que o marxismo se tornou, diante do que é a realidade, essa questão se tornou efetivamente muito importante para mim e ele tem na sua solução razão. E essa razão dele acaba com essas afirmações, essas críticas feitas a ele quanto ao seu papel de formador do nazismo e do fascismo. É preciso entender bem Nietzsche inicialmente para que nós não tenhamos, de forma alguma, que cometer os mesmos erros dos outros, a mesma incompreensão dos outros. Nietzsche é sim um filósofo, mas é um filósofo crítico. Algumas pessoas, como Roland Corbusier, disseram certa vez que Nietzsche não era um filósofo, ele era um artista, um poeta. Ele não era propriamente um poeta, ele era fundamentalmente um crítico que pôde fazer filosofia. A crítica demolidora desses ismos da sociedade era algo que eu reconhecia efetivamente como válida, mas achava que o programa perspectivista, individualista dele pecava por isso mesmo. Pecava pelo fato de que os indivíduos não estão dissociados do real. Sendo eu kantiano, quer dizer, cada vez mais kantiano, entendo que a autonomia do indivíduo se faz crescente e necessária para garantir efetivamente cada vez mais a liberdade da humanidade. A liberdade no seu sentido próprio, a liberdade diante da necessidade, mas diante também dos poderes opressivos que ainda estão aí. E um desses poderes opressivos é a questão do Estado, efetivamente, o todo que é o Estado, que embora seja sempre dominado por um determinado grupo, usa determinadas mediações para manter as pessoas todas sob o seu tacão. É claro, volto a dizer que eu sou eminentemente crítico em relação a isso, mas as análises que ele faz aqui nesse capítulo, que é intitulado O Novo Ídolo, desmontam a interpretação erradíssima das pessoas e do socialismo de modo geral de que ele apoiava figuras providenciais que pudessem organizar, dar sentido ao rebanho, como se fosse um pastor. Ele é exatamente o oposto disso. Eu quero fazer efetivamente uma observação sobre isso, porque, na verdade, o Nietzsche tem uma maneira tão específica, tão própria, tão diferente dos filósofos de modo geral, que às vezes as pessoas não entendem. Quando um filósofo como ele passa para o senso comum, a coisa se degringola totalmente porque as pessoas interpretam de forma errada. A defesa dessa perspectiva individual não significa necessariamente uma articulação entre uma figura providencial e o rebanho. Muito pelo contrário, o que ele diz é que cada homem deve ser ele mesmo, Ubermensch, aquele que vai além das convenções do moralismo, que vai além da abstração metafísica, que não reconhece como o homem é concretamente. Então, nesse sentido, esse capítulo mudou a minha perspectiva. E as primeiras leituras dos primeiros livros anteriores a Aussprache Zarathustra mostravam apenas isso, e eu não achava que ele pudesse elaborar um programa que fosse justo para a sociedade. Mas hoje, lendo esse texto, Aussprache Zarathustra, sua obra-prima, vejo que é possível efetivamente, inclusive com associar isso, como algumas pessoas de esquerda fizeram, com a ideia de comunismo. A próxima palestra que eu devo fazer é sobre o comunismo, a parte referente ao comunismo da ideologia alemã de Marx. E aí eu vou fazer, a partir de Hannah Arendt, uma associação entre esses dois autores e tentar explicar de uma vez às pessoas o que efetivamente Marx pensava como sendo comunismo, que é algo totalmente diferente do socialismo real, e que todo mundo, principalmente no Brasil e na América Latina, ainda repete à farta, sem conhecimento dos fundamentos que o autor colocou. Mas não nos adiantemos.
mas não nos adiantemos. E para que eu não me estenda aqui, para facilitar um pouco as coisas para o assistente da minha palestra, se há algum aí, eu tinha programado há algum tempo atrás fazer no meu site, eu tinha programado fazer leituras de livros e tal, e eu ainda vou fazer isso aí. Mas como, mas como eu acho que seria efetivamente interessante para os assistentes dessa palestra acompanhar uma leitura junto comigo, passei para cá essa ideia. E eu não vou efetivamente ficar falando aqui o tempo todo, mas comentando com vocês os trechos desse livro, desse capítulo de Zaratustra, do Novo Ídolo. E vou ler aqui junto com vocês e comentar, porque eu acho que passaria mais rápido e estaria concentrando com o meu objetivo, digamos assim, de professor e de pesquisador ou de palestrante, o uso do cachimbo faz a boca torta, de diminuir o papel do professor e fazer do professor alguém que dialoga dentro de uma perspectiva de mais conhecimento e experiência com os alunos ou com os assistentes da palestra. Então, nesse sentido, se vocês puderem abrir o texto que está na minha, no meu site, nós podemos começar a fazer efetivamente essa leitura agora. Do Novo Ídolo. Ainda em algumas partes há povos e rebanhos, mas entre nós, irmãos, entre nós há estados. Ele está apresentando o problema. Entre nós, se eu não me engano, é entre os alemães ou entre os europeus, propriamente ditos. Ele também, dentro de uma perspectiva semelhante à do marxismo, faz uma crítica do papel do Estado, que o Estado não deve existir. Para mim, anarquistas, comunistas, capitalistas, todo mundo quer que o Estado desapareça. Ou seja, essa instância de representação falsa de todos deve desaparecer. Seguindo. Estados, que é isso? Vamos, abrir os ouvidos porque vou falar da morte dos povos. Foi aquilo que eu falei, acabei de falar nesse minuto. O Estado tem um significado de suposta representação de todos, mas na verdade ele é a eliminação dos povos, que ele falseia essa realidade da representação. Nós podemos fazer uma ligação entre esse pensamento e o pensamento de Rousseau, segundo o qual o Estado aliena a vontade, por sua característica de representação, aliena a vontade dos cidadãos e é, portanto, também um fator distorsivo nas relações entre os homens. Estado chama-se o mais fraco de todos os monstros. Mente também friamente, eis que mentira rasteira sai da sua boca. Eu, o Estado, sou o povo. Nós podemos lembrar nessa última frase aí da Constituição Soviética de 1937, que se referia ao Estado como Estado de todo o povo, como se isso fosse possível. Ou o Estado alemão e Hitler, que representava a raça. Nietzsche está totalmente ambientado em sua época, no século XIX, é um crítico dessa mentira. Mas contra Hobbes, ele entende que o Estado é o mais fraco dos monstros. Eu discordo disso aí dentro de uma perspectiva crítica. É um dos piores. Tornou-se o pior possível no século XX e a tendência é piorar, ou ele continua na mesma situação. É uma mentira. Os que criaram os povos e suspenderam sobre eles uma fé e um amor, esses eram criadores, serviam a vida. Nietzsche opõe uma fé que não é uma fé religiosa propriamente, mas uma fides, uma confiança em alguma coisa, em alguma finalidade. E, como ele diz, o amor, efetivamente, como elementos decisivos para contrariar essa figura do Estado, desse monstro do Estado. Agora vocês observem claramente como a figura de Nietzsche
como Nietzsche ainda fala do amor, não acredita no amor. Eu estou para fazer outra palestra proximamente sobre a relação de Nietzsche com Lu André Salomé, que é objeto de um filme, de um livro, entendeu? Sobre a reação que ele teve diante da recusa de Lu André Salomé de ficar com ele, o desgosto que ele teve. Eu vou falar isso mais proximamente, por enquanto eu vou me manter aqui. Mas na verdade, na medida em que Nietzsche tem uma preocupação pessoal, digamos assim, de criar esse transvalorador de valores, essa pessoa que tem a sua própria perspectiva contra o rebanho, contra a sociedade, na medida em que ele tem essa visão, essa perspectiva, encontrar uma pessoa que já realizava esse objetivo na prática, e ainda por cima detentora de saia, seria um motivo para um grande amor, mas ele foi recusado por Lu André Salomé e acabou sofrendo um desgosto, uma frustração muito grande, que é objeto daquele filme, O Dia em que Nietzsche Chorou. O que demonstra que, apesar da visão dele ser completamente perspectivista, ou seja, do indivíduo, da pessoa propriamente dita, ele não se dissocia na questão do amor, dos liames, das ligações sociais, da experiência comum dos povos. Os que armam ciladas ao maior número e chamam assim a um Estado são destruidores, suspendem sobre si uma espada e 1000 apetites. Ora, o Estado, como elemento distorsivo, como representação distorsiva do real, como abstração que não expressa o homem concreto, a perspectiva concreta, é fundamentalmente destruidor. Mas eu acredito, novamente sendo crítico em relação a ele, que, apesar disso, a representação entre os homens pode ser um elemento de sua superação. Depois eu falarei isso em Marx. Ou seja, apesar da destruição existir, eu acho que a consciência da destruição e do caráter distorsivo da relação da representação com o povo, quer dizer, com a perspectiva, pode ser um elemento de vingança, entre aspas, digamos assim, da pessoa, da perspectiva diante desse monstro. Vamos continuar. Onde há ainda povo, não se compreende o Estado que é odiado como uma transgressão aos costumes e às leis. Ele diz então que os costumes e as leis que são transgredidas fundamentalmente por esse grupo que fica no Estado. O Estado transgride aquilo que é a experiência dos povos, a experiência costumeira, a experiência das leis. Muitos assuntos, muitos temas se colocam aqui diante de nós, diante da figura de Nietzsche e de Alceu Sprache Zaratustra. Desconheço a bem da verdade qual é a posição dele diante da lei. Tratarei disso numa próxima palestra sobre ele e sobre esse livro. Mas o Estado mente em todas as línguas do bem e do mal, e em tudo quanto diz mente, tudo quanto tem roubou. Tudo nele é falso, morde com dentes roubados, até suas entranhas são falsas. Uma confusão das línguas do bem e do mal, é este o sinal do Estado. Na verdade, o que esse sinal indica é a vontade da morte, está chamando os pregadores da morte. Se ele é destrutivo, se o Estado é destrutivo em relação aos povos, em relação aos homens, em relação à perspectiva, então, na verdade, o Estado é a morte. Volto a dizer, existe um caráter de representação distorsiva do Estado, mas, por outro lado, entendeu? É possível, através dessa distorção, superar a morte. O programa de Nietzsche aqui continua sendo colocado a partir de uma perspectiva crítica. Mas dentro dessa perspectiva crítica, eu acho que ele não é, evidentemente, totalmente certo ao dizer que o Estado é a morte. O Estado é a morte quando ele se torna dominante, totalitário, como seria definido depois. Aí sim ele conduz à morte. E ele só é estruturado a partir da morte. Hannah Arendt vai trabalhar com essa questão do Estado neocolonial, o Estado totalitário de esquerda e de direita.
Ela vai mostrar efetivamente como essa identificação é uma imposição. A identificação, quero dizer, do Estado com todos, com o povo. Nascem homens demais. Para os supérfluos, inventou-se o Estado. Vede como ele atrai os supérfluos, como os engole, como os mastiga e remastiga. Na terra nada há maior do que eu sou o dedo ordenador de Deus. Assim grita o monstro. E não são só os que têm orelhas compridas e vista curta que caem de joelhos. Ai, também em vossas almas grandes murmuram as suas sombrias mentiras. Eles conhecem os corações ricos que gostam de se prodigalizar. Desse texto nós podemos, ou trecho, nós podemos auferir uma coisa que é fundamental, efetivamente, aqui, na parte final. Aqueles que são independentes, que são ubermensch, que não se submetem ao rebanho, não precisam do Estado. Isso é uma outra perspectiva crítica que se tem que manter em relação a Nietzsche. Não precisam dessa representação, eles se representam. Sim, adivinha-vos a vós também, vencedores do antigo Deus. Saístes derrotados do combate, e agora a vossa fadiga ainda serve ao novo ídolo. Ele queria rodear-se de heróis e homens respeitáveis. A este frio monstro agrada acalentar-se ao sol da pura consciência. Claro, a perspectiva distorcida do Estado é que ele é superior a todos, representa a todos, e como tal todos devem se submeter a ele com todo o furor, toda a consciência possível, como se isso fosse realmente possível. Uma observação sobre o trecho anterior é que é quase uma crítica, evidentemente, que ele faz logo no início ao Estado previdenciário moderno, ao Estado como aquele que corrige, entre aspas também, a situação de desigualdade entre os povos, aqueles que não conseguem se encaixar, que são atrozes, que são falhados, como a expressão que ele usa, que não se encaixam, devem ser apoiados efetivamente pelo Estado. A vós quer ele dar tudo, se adorardes. Assim compra o brilho de vossa virtude e o altivo olhar dos vossos olhos. Convosco quer atrair os supérfluos. Sim, inventou com isso uma artimanha infernal, um corcel de morte, ajaezado com adorno brilhante das honras divinas. Inventou para o grande número uma morte que se preza de ser vida, uma servidão à medida do desejo de todos os pregadores da morte. O Estado inventa uma ideologia, uma justificação. Ele também trabalha com a ideologia para justificar que as pessoas devam abrir mão de si mesmas, nos seus desejos plenos, em função do coletivo, em função daquilo que é coletivo na sociedade. Nós abrimos mão de muitas vontades, de muitas coisas, de muitos desejos em nome desse coletivo representado supostamente pelo Estado. O Estado é onde todos bebem veneno, os bons e os maus, onde todos se perdem a si mesmos, os bons e os maus, onde o lento suicídio de todos se chama a vida. A vida, a expressão vida em Nietzsche é muito importante porque ele se insere no século XIX no projeto da filosofia da vida. Até 1848 a filosofia tinha acabado e no momento em que as esperanças prometidas pelas revoluções não se fizeram como acontece hoje, ou como aconteceu depois e acontece hoje, toda uma filosofia, toda uma psicologia procura, de uma certa maneira, dar sentido à vida do homem e fazê-lo enfrentar o cotidiano, esse cotidiano que é contra ele. E aí Nietzsche prescruta exatamente a relação de ruído, de atrito entre esse Estado e esse indivíduo inserido no cotidiano, que nós poderíamos chamar de rebanho, naturalmente, que o mata em grande parte, sendo o fato de morrer simplesmente o reconhecer aquilo que ele foi a vida toda. O que ele entende como os outros, como vida, no seu sentido próprio.
Vede, pois, esses supérfluos, roubam as obras dos inventores e os tesouros dos sábios, chamam a civilização ao seu latrocínio, e tudo para eles são doenças e contratempo. Vede, pois, esses supérfluos, estão sempre doentes, expelindo bilis, e aí chamam periódicos. Devoram-se e nem sequer se podem dirigir. O que ele quer dizer com esse tipo de situação é que lá liminarmente, incipientemente, nós vemos um quê de alienação nisso aí. A alienação vista como um latrocínio. Latrocínio em direito significa o quê? Significa matar uma pessoa para roubar. Os homens roubam, ou melhor, são roubados pelo Estado. Tudo que eles criam é tirado pelo Estado em nome da coletividade. E o prazer, evidentemente, de retornar para esse indivíduo o reconhecimento daquilo que ele fez de bom é mediatizado por outras realidades, mediações que são necessárias para manter o rebanho e o Estado que o controla. Vede, pois, eles adquirem riquezas e fazem-se mais pobres. Querem o poder esses incompetentes, e primeiro de tudo o palanquim do poder. Muito dinheiro. Vede trepar esses ágeis macacos. Pulam uns sobre os outros e arrastam-se para o lodo e para o abismo. Todos querem abeirar-se do trono, é a sua loucura, como se a felicidade estivesse no trono. Frequentemente também o trono está no lodo. Para mim, todos eles são doidos e macacos trepadores e buliçosos. Seu ídolo, esse frio monstro, cheira mal. Todos eles, esses idólatras, cheiram mal. Meus irmãos, quereis por agora afogar-vos na exalação de suas bocas e de seus apetites? Antes disso, arrancai a janela e salta para o ar livre. Evitai o mau cheiro, afastai-vos da idolatria dos supérfluos. Aqui, Nietzsche define exatamente o seu conceito de idolatria. Todos os homens querem se superar, atingir o estado, se colocar acima do rebanho. É por isso que eu modifiquei a minha perspectiva, porque só numa concepção de distorção é que se pode pensar que Nietzsche está defendendo a ideia de uma figura carismática como Hitler que vai organizar o rebanho, que vai dar direção ao rebanho. Por esse trecho, por esses parágrafos que eu acabei de ler aqui, nós ficamos seguros de que não há efetivamente uma linha, se não por uma interpretação errada, entre Nietzsche e o fascismo, Nietzsche e Hitler. Evitai o mau cheiro, afastai-vos do fumo desses sacrifícios humanos. Ainda agora o mundo é livre a almas grandes. Para os que vivem solitários ou aos pares, ainda há muitos lugares vagos onde se aspira a fragrância dos mares silenciosos. Ainda tem franco uma vida livre as almas grandes. Na verdade, quem pouco possui, tanto menos é possuído. Bendita seja a nobreza. Além onde acaba o estado, começa o homem que não é supérfluo. Começa o canto dos que são necessários, a melodia única e insubstituível. Nietzsche faz aqui, a partir desses trechos anteriores a que eu me referi, um programa para o ser humano. Deixar o estado de lado, deixar essa idolatria, viver efetivamente a sua perspectiva. Nas traduções, eu não consegui trazer uma tradução, o original de Nietzsche eu trago depois e analiso, para explicar fundamentalmente o que quando Nietzsche fala no homem, ele está se referindo à abstração, quer dizer, aquilo que é abstrato. A metafísica trouxe a ideia de homem, que na verdade não corresponde aos homens concretos. Essas traduções repetem isso. Quando ele se refere ao homem, ou se ele está se referindo a uma perspectiva individual, uma perspectiva da pessoa. Talvez seja muito complicado e difícil fazer essa tradução, e as pessoas usam o homem, a expressão homem. Nós estamos usando aqui também. Mas o assistente, o leitor, deve entender esse fato, deve compreender isso aí. Deve compreender efetivamente o significado dessa palavra homem. O que ele está dizendo é que o homem deve deixar essa idolatria e construir a si mesmo. É como se eu dissesse,
a Hitler que ele não tem necessidade de ser reconhecido o tempo todo, de se negar a si próprio, mas desenvolver a sua potência, sua potencialidade, afirmar-se. Ele vai dizer isso em outro texto que eu vou analisar aqui se tiver tempo. Mas é isso que ele está dizendo. Além onde acaba o Estado, começa o homem que não é supérfluo, começa o canto dos que são necessários, a melodia única e insubstituível. Além onde acaba o Estado, olhai, meus irmãos, não vedes o arco-íris e a ponte do super-homem, do além do homem? Quer dizer, aquele que se alça ao rebanho, que se alça para cima do rebanho, não significa necessariamente que ele tenha que ir até o Estado. Ele vai para si mesmo. Como diz aquele personagem de Pedro Arcanjo, de Jorge Amado, em A Tenda dos Milagres, que é o romance que eu mais gosto e mais importante de Jorge Amado. Eu não vivo para subir, eu vivo para frente, para o limite da existência, mas ao mesmo tempo para uma existência plena, potencial, onde eu afirmo as minhas qualidades, sem nenhum tipo de mediação constritora, ou agressiva, ou repressora, e assim sucessivamente. A ideia de potência está presente nos materialistas, está presente em Marx. O século XX, entendeu? Repudia erradamente a visão transcendente, em nome da potencialidade, que é uma qualidade, um atributo do imanentismo. Isso também é um elemento crítico que eu quero trabalhar depois com vocês. Existe um elemento crítico aí nessa questão, porque o transcendente é parte da existência humana. Mas o que o Nietzsche quer é que construir uma autonomia imanente, ou seja, que não leve em consideração ao outro necessariamente, mas a si mesmo. Eu acho que isso fere a realidade psicológica do homem. Não é possível fazer isso. Não é possível construir desta forma. Contudo, o fato de você programar a sua vida, a sua perspectiva a partir das suas qualidades potenciais, dos seus atributos potenciais, é algo que se pode inserir em toda a autonomia. Não acho possível que o homem se destaque dos outros pela nobreza, pela aristocracia, mas é possível, sim, dentro dessa autonomia que ele procura em todas as épocas, e vai se fazendo cada vez mais, trabalhar com as potencialidades que todo homem tem. Isso está no conceito de alienação de Marx, de Hegel, em que o homem é reprimido, é explorado e não pode desenvolver as suas potencialidades. Então, nesse sentido, é aí que está o programa de Nietzsche. Até então, quando eu li os livros anteriores de Nietzsche, eu só via o crítico, aquele demolidor, destrutivo. Mas em Zaratustra você tem efetivamente uma proposta, um programa que tem possibilidades, dentro de certa perspectiva crítica, de realização e que tem a ver, a meu ver, com a ideia do homem em geral e de todas as correntes de libertar, como dizia o novelista e dramaturgo Jorge Andrade, libertar o homem do homem. Desde os liberais, desde o século XVIII de Adam Smith, a ideia fundamental é que todo homem quer se libertar do outro homem, não quer ficar preso a essa teia, a esse encadeamento social. A consciência do existir na sociedade impõe o desejo de autonomia, que é uma coisa que acontece no século XVIII, na economia, na filosofia de Kant, e vai se refletir no século XIX. Quer queiram, quer não, todos, anarquistas, comunistas, marxistas, liberais, todos querem efetivamente a liberdade em relação ao outro, poder desenvolver o seu caminho sem a presença do Estado. E são duas coisas efetivamente diferentes. A intersecção entre a sociedade e o Estado marca um tipo de liberdade que é o reconhecimento do encadeamento das pessoas. Mas por fora dessa relação de intersecção entre a sociedade e o Estado, existe a liberdade humana como fato autônomo. Isso liga também Nietzsche às correntes kantianas e às correntes liberais também, quer queiramos, quer não.
liberais no sentido liberal no sentido ideológico, não mercadológico, no sentido de constitucionalismo moderno, defesa pelo direito da liberdade, direitos humanos. É isso que eu estou querendo dizer. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que apesar do desejo de Nietzsche de se dissociar e dissociar os seus irmãos do passado, do presente, desse encadeamento social, ele está preso a essa experiência que pode ser deixada de lado progressivamente, mas que nunca pode ser deixada de lado, na minha opinião, que é exatamente o programa dele, o programa de Nietzsche, a dependência dele como filósofo, como homem que projeta um modelo de Kant, por exemplo. Aí eu disse isso uma vez na UERJ a um professor e ele concordou comigo. Apesar de tudo, sem Kant, Nietzsche não poderia ter a liberdade de uso da palavra para defender, evidentemente, um saber humano não explicativo. Toda vez que o homem explica alguma coisa, que tenta modelar o mundo, explicando o mundo como na relação do homem com o Estado, ele já está matando a si mesmo, cometendo esse lento suicídio que Nietzsche se refere, a que Nietzsche se refere. Então, no fundo, isso que nós devemos entender. O programa de Nietzsche é um antiprograma. O programa de Nietzsche é para o reconhecimento por cada homem concreto, da possibilidade de fazer seu caminho a partir de si mesmo. Se não é possível efetivamente fazer agora, pelo menos uma estratégia de enfrentamento, de força dada ao homem, quer dizer, no sentido de que vida no sentido de reprodução simbólica, que dê capacidade a ele de enfrentar o máximo possível a realidade que cai sobre ele, a partir do Estado como representação do rebanho. Então, amigos, eu termino por aqui a minha palestra, a primeira palestra tem normalmente 40 minutos, entendeu? Ela se estrutura dessa forma, nada impede que eu eventualmente me coloque mais nas próximas, mas eu vou fazer nesse modelo aí. E se vocês quiserem alguma sugestão, peguem aí no YouTube o Dia em que Nietzsche Chorou. É um filme bastante interessante que é baseado no livro biográfico de Lu Andréa Salomé, em que a gestação de Zaratustra aparece claramente. O pensamento de Nietzsche aparece claramente e vai ter esse reflexo nesse livro extraordinário, que é um dos grandes livros do século XIX, e que efetivamente viabiliza uma compreensão diferente do papel do intelectual. Alguém que não quer modelar o mundo, mas quer deixar que os outros se modelem. É a expressão de Nietzsche. É a expressão de Nietzsche que está colocada na boca de Zaratustra mesmo. Quando não mais me quiserem, eu voltarei. Se me amas, não me sigas. Se me amas, não me sigas. Se gostas de mim, não me sigas. Infelizmente, ele não teve capacidade de entender o não de Lu Andréa Salomé. Talvez na nossa época fosse mais fácil para ele, porque haveria muito mais possibilidade de ele se relacionar com pessoas que tenham esse tipo de compreensão da realidade. Mas, infelizmente, nós não vivemos 100 anos. Entende? Uma vez uma professora Noés disse que os filósofos deviam viver pelo menos 200 ou 500 anos para poder expressar, evidentemente, aquilo que eles pensam. Dar voz às ideias e conteúdos que eles criam a todo momento. Obrigado, até a próxima. Quem quiser fazer alguma pergunta depois pode me fazer durante a semana e eu concederei o certificado dessa palestra.